Boa noite, irmãos, graça e paz. É muito bom estarmos aqui novamente para estar aprendendo mais do Senhor, para ouvir a sua voz através da Escritura Sagrada. Eu quero agradecer a presença de cada irmão que está aqui presencialmente, dos que nos acompanham através das redes sociais. Vamos ficar de pé, vamos orar para que possamos dar início a essa reunião. Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, primeiramente por mais um dia de vida, pelo primeiro dia da semana na tua casa, aprendendo mais de ti, te glorificando, te exaltando com a nossa presença em tua casa. Que o Senhor venha abrir nosso coração, nos dando entendimento, nos dando discernimento, que teu Espírito Santo venha trabalhar em nós, que o Senhor venha, Pai, modificar tudo aquilo que é necessário para que teu nome seja glorificado em nossas vidas, Senhor Deus. Nós oramos e te agradecemos por cada família aqui representada. O Senhor abençoe também aqueles que não puderam vir, os que estão com dificuldade, estão enfermos. O Senhor conhece o coração de cada um, Pai. Assim nós oramos, Pai, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu quero convidar o pessoal do louvor, que está com a oportunidade. Amém. Saúde a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Vamos louvar a Deus com o hino. Todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer em Cristo acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem te fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer em Cristo acreditar, e quase parando sem força e vigor,
a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Agradecemos a oportunidade. Amém, glória a Deus, irmãos. Esse louvor, ele é maravilhoso porque ele fala muito acerca da mensagem dessa noite, né? Que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Jesus. Mas o que é estar em Jesus? O que é estar em Jesus? A Bíblia diz que o Pai enviou o Filho para morrer por aquelas pessoas que Ele já havia escolhido antes da fundação do mundo. O Senhor, através do povo de Israel, deu uma lei para que o homem pudesse perceber a incapacidade dele de alcançar a santidade. Entenda que a lei que Deus deu, os 10 mandamentos, ele não tem erro nenhum. Ele é perfeito. Não matarás, não roubarás, não furtarás, adorarás somente o teu Deus, amar o teu próximo como a ti mesmo. É tudo perfeito conforme o Senhor assim determinou. O problema é que nós não conseguimos seguir a lei que o Senhor estabeleceu para a ordem do seu povo. Então o problema não está na lei de Deus, está em nós. E a lei diz que se qualquer homem pecar em um pouquinho da lei que seja, ele tropeça em toda a lei. E nós não conseguimos. É por isso que a Bíblia diz que é impossível o homem alcançar a salvação. E graças a Deus por isso. Porque a Bíblia diz que isso é dom de Deus. Isso não vem de nós. Ouve-se muito dizer que nós devemos trabalhar para alcançar a nossa salvação. Pedro, lá na segunda carta de Pedro, no verso 10, ele vai falar sobre isso. Que nós devemos lutar, nos esforçar para alcançar a salvação. Mas o contexto não está dizendo que nós ganhamos a salvação através do nosso esforço. Ele diz que nós que temos a salvação em Cristo Jesus, devemos dar frutos de arrependimento. Aí sim, vai mostrar que nós somos salvos. Não porque nós falamos ou cremos nisso, mas porque nós nascemos para isso. Porque aquele que é salvo, ele não vive mais na carne, ele não vive mais na lei, ele vive em Cristo Jesus. Por isso que nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Jesus tomou o meu lugar e o teu lugar. E ele foi perfeito, ele cumpriu toda a lei, e o Senhor, através do sacrifício de Jesus, representando toda a humanidade, nos perdoou. Então, quando Deus olha para mim e para você, que tem o temor do Senhor, ele vê a face de Cristo. E ele já não olha mais nós como com ira. A sua ira foi abrandada pelo sacrifício vicário de Cristo. E isso por si só já é motivo de nós estarmos alegres. Mas o louvor ainda diz que, embora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, nós somos perseguidos, nós sofremos muito. E ainda com um toque de sutileza do inimigo, de Satanás. Mas nós temos que entender também que o Senhor tem um controle absoluto sobre a minha e sobre a sua vida. Em todas as esferas da nossa vida, em todas as áreas. Seja no casamento, seja na família, no trabalho, no relacionamento interpessoal, conjugal, seja na escola. O Senhor tem um controle. Lá no Evangelho segundo Marcos, o Senhor, lá vai falar que o Senhor atravessa uma tempestade, ele acalma tanto o vento quanto o mar, e mais adiante, numa ilha, lá em Gadara, ele expulsa 6.000 soldados, uma legião de um homem possesso. Retornando, ele cura uma mulher por tocar na orla do seu vestido, da sua roupa, que por 12 anos sofria de uma enfermidade, e nenhum médico dava jeito, nenhum homem conseguia resolver esse problema. E só por ela desenvolver aquela fé, porque se eu tocar, eu sei que eu vou ser curada, porque Ele é Deus. E indo mais adiante, Ele ressuscitou a filha de Jairo. Então, é sobre esse Deus que nós estamos falando. Nós temos que crer na Bíblia, que fala de um Deus soberano, de um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas. É sobre esse Deus que nós estamos falando, é sobre esse Deus que nós vamos cultuar essa noite. E a mensagem dessa noite ela é tão linda que fala sobre a salvação, uma dádiva a ser desenvolvida. Mas, percebe, irmãos, que para a gente desenvolver alguma coisa, nós temos que ter. Nós temos que trabalhar para que ela se mantenha. Então, eu quero convidar os irmãos para que abra. Eu trouxe uma pequena reflexão. A Bíblia de vocês, lá na carta de Paulo aos Romanos, no verso 2. Carta de Paulo aos Romanos, no verso 2. Perdão, capítulo 2, no verso 7. Vai dizer assim: vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e imortalidade. E o 8 diz: mas indignação e ira aos que são contenciosos e não obedecem à verdade, mas obedecem à injustiça. Aqui Paulo está escrevendo essa carta aos Romanos, nós temos estudado a carta de Romanos. O que Paulo está dizendo aqui, que aqueles que buscam a Cristo, eles buscam porque eles querem e vão alcançar a vida eterna, não porque eles podem, mas porque o Senhor já colocou isso em seus corações. Todo aquele que busca o Senhor, é porque o Senhor já colocou esse amor no coração. Nós, por nós mesmos, não conseguimos, nem temos capacidade de fazer o bem ou de buscar a Deus. Nós temos falado isso aqui exaustivamente nos cultos, nos estudos, que o homem
sem Deus, ele caminha diretamente para o abismo. Mas todo aquele que tem fome e sede de Deus, que buscam as coisas do alto, que quer aborrecer o mal, estar em paz com Deus, isso é um fruto da salvação. Então, nós que sabemos que nós temos esse dom de Deus, nós temos que nos esforçar para desenvolver isso mais e mais. E desenvolver como? É praticar. É praticar, é ajudar o próximo, é orar pelo próximo. Porque a palavra diz que Deus dará a vida eterna para aqueles que persistem, para aqueles que insistem em fazer o bem. Mas a própria palavra diz que nós não fazemos o bem de nós mesmos. Então, essa vontade, esse desejo, essa força de fazer o bem, vem do próprio Deus. E isso serve como sinal daqueles que são salvos. Porque lá em Deuteronômio, no verso 5, no capítulo 5, vai dizer que Moisés escreve e diz que o povo ouvia a voz de Deus, mas não é simplesmente ouvir, porque hoje costuma-se ter culto em todas as igrejas no nosso país, geralmente é domingo. E quantas pessoas hoje estão ouvindo a palavra de Deus, mas da porta para fora não pratica nada. Quer prejudicar o irmão, quer roubar o irmão, quer trair a esposa, quer trair o marido, quer roubar na empresa, continua numa vida devassa, continua do mesmo jeito que o mundo está, e acaba de sair da igreja. Então, não é ouvir, é crer, é praticar a palavra de Deus. É isso que Paulo nos instrui. Nós temos que ser imitadores de Cristo, porque Paulo escreveu tantas cartas às igrejas da época do Império Romano, para que as pessoas entendessem que não é simplesmente crer em Jesus, crer em Deus, guardar a lei, porque a lei por si só já condena o homem, porque o homem não consegue seguir a lei. Nós temos que viver conforme o modelo que o Senhor Jesus colocou para nós. E aqui a palavra, ela se revela de dois modos. Que aqueles que têm Deus no coração, eles vão se esforçar para fazer esse bem cada dia mais. E os que não têm, a ira de Deus já está reservada para eles. Olha o que diz aqui no verso 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Primeiro o judeu e também o grego. As pessoas não creem que depois da morte, elas creem que vai ter um sono eterno, que não tem tribulação, que tudo acabou. Não é bem assim. A Bíblia está dizendo que tribulação e angústia sobre toda a alma que pratica o mal. E muitas das vezes a gente se pega pensando em quando nós éramos, como nós éramos antes de entender a palavra do Senhor, mesmo sendo ouvintes da palavra, mas nós só somos despertados quando o Espírito Santo abre nosso coração e nosso entendimento. Aí sim nós olhamos para trás com tristeza, com angústia, com arrependimento, porque o Espírito Santo traz isso para nós. E a partir de então nós passamos a praticar as boas obras, a trabalhar essa salvação. Percebe, irmão? Nós não estamos trabalhando para alcançar a salvação. Nós estamos trabalhando porque nós somos salvos. E nós temos que expor o que está em nós. É o bem que Deus colocou em nós. Então nós passamos a praticar boas obras. Aqui em 2 Pedro, ele diz que nós temos que procurar com firmeza a confirmação de que nós somos separados para Deus. Então, às vezes nós damos todo o fruto de que nós somos filhos de Deus.
nós somos salvos, mas nós não podemos esquecer, irmãos, de um detalhe: nós ainda estamos na carne. Às vezes a gente se ira com a pessoa, às vezes a gente fica chateado com a pessoa e não consegue liberar um perdão. Por exemplo, a gente demora para perdoar. Nós temos que trabalhar isso. Nós temos que trabalhar isso. O Senhor Jesus falou que se nós não nos tornarmos como uma criança, e uma criança inocente, não tem maldade. Se você magoa uma criança, se você der um beijo, um abraço nela, ela já está rindo para você. Ela nem lembra mais. Sem esquecer que isso faz mal para nós mesmos. A Bíblia vai dizer que nós somos luz desse mundo caído. Nós somos sal. Nós precisamos demonstrar que somos diferentes. Hoje nós vivemos em uma época em que parece, para não dizer que está, que o mundo está desabando. E está desabando mesmo. Mas ele virá nos buscar. Entenda, irmão, todo o mal que passa na vida de um cristão verdadeiro é porque o Senhor está querendo que nós aprendamos algo aí. Tem algo que não está legal. Pare para pensar, reflita na palavra do Senhor, até que a gente seja perfeito como Ele é. Amém, irmãos? Eu trouxe essa pequena reflexão como introdução da mensagem que o pastor vai trazer essa noite. Eu quero convidar a equipe de louvor para estar se posicionando. O irmão Franklin, se possível, já orar pelo preletor dessa noite. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz.
Graças e paz, igreja. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, Te exaltamos, ó Deus, Te agradecemos pela Tua preciosa palavra que será ministrada neste momento. A Tua palavra diz que abençoado é aquele que tem prazer na Tua lei e nessa lei medita de dia e de noite. E nós precisamos, ó Deus, aprender da Tua lei, dos Teus princípios, pois é ela, Pai, que norteia as nossas vidas. Por isso, Deus, nós Te pedimos o discernimento que vem do alto, para que a gente possa entender e colocar em prática tudo aquilo que o pastor vai trazer agora, o pastor Rafael. Capacita, ó Deus, cada dia mais, que ele esteja sempre, ó Pai, buscando a Tua verdade, buscando a Tua presença e sendo usado como instrumento nas Tuas mãos, para trazer as Tuas verdades ao Teu povo. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, glória a Deus, graça e paz a todos, boa noite. É um prazer grandioso, mais uma vez, estarmos juntos na presença do nosso Deus, Ele que é o único digno de louvor, de adoração, este Deus ao qual nos proporcionou, nos deu a graça de estarmos juntos aqui hoje, congregando, adorando a este Deus em espírito e em verdade. Eu quero agradecer a presença dos irmãos que estão conosco, aos irmãos que estão nos acompanhando pelo Instagram também, que Deus abençoe grandemente, os que não puderam ouvir, irão ver posteriormente também, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Como é sabido de todos os irmãos, cada pastor tem trago mensagens a respeito de livros ao qual escolheram para dedicar nos estudos para melhor proveito da igreja do corpo de Cristo. E eu venho trazendo o estudo a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E gostaria que os irmãos abrissem então as vossas Bíblias, vamos dar continuidade a este estudo. Eu creio que já estamos indo, se eu não me engano, para a 6ª ou 7ª mensagem neste texto, nesta carta. E eu gostaria de convidá-los a abrirem as vossas Bíblias. Vamos aí andar um pouquinho no capítulo 2, hoje. Capítulo 2, o capítulo que nós iniciamos na pregação anterior, ao qual eu trouxe. Na última pregação que eu trouxe, nós iniciamos o capítulo 2 e fomos até o versículo 11, e hoje nós iniciaremos do versículo 12, e iremos até o versículo 18. Então, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 12 ao 18. Como o pastor Júnior já trouxe, o nosso tema fala sobre o desenvolvimento da salvação, A salvação, uma dádiva a ser desenvolvida. E este é o tema que trabalharemos nesta noite. Amém? Os irmãos que estão nos acompanhando, lembre-se, a versão que eu utilizo, e geralmente os pastores também, é a versão King James 1611, que é uma versão bem tradicional, uma versão um pouco difícil, de entendimento, palavras mais difíceis, mas eu acredito que qualquer tradução que você tiver aí na sua mão bíblica, qualquer tradução aí canônica, eu creio que você vai conseguir acompanhar tranquilamente estes textos. Amém? Então acompanhe comigo, versículo 12, que diz assim: Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe sua própria salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais inocentes e inofensivos, filhos de Deus,
sem repreensão, no meio de uma nação corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luzes no mundo. Versículo 16. Retendo a palavra da vida, para que possa gloriar-me no dia de Cristo, de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. 17. E ainda que seja oferecido sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, me alegro e regozijo com todos vós. Por esta mesma causa, vós também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Versículos que também eu creio que os irmãos já conhecem, já leram, né? Texto bastante famoso, né, na carta aos Filipenses, uma carta bastante lida, bastante pregada, e nós estamos estudando esse texto com o intuito de entendermos a aplicação correta, né, do que está sendo tratado aqui nessa esplendorosa carta. Os irmãos já estão cientes do contexto, uma carta do apóstolo Paulo preso aos irmãos em Filipos, uma colônia romana, né? Uma colônia basicamente habitada por antigos soldados, antigos oficiais romanos, um povo que vivia de acordo com a cultura romana. E Paulo ficou um tempo nesta colônia mostrando o evangelho, a palavra da vida, né, como ele cita aqui o texto no versículo 16. E este povo creu, muitos creram e muitos viveram de maneira piedosa e fiel. E após 10 anos aproximadamente que Paulo vai e fica lá e volta, ele está preso e escreve essa carta, né, que ele foi informado por Epafrodito, né, os irmãos já sabem disso, que aquele povo era um povo fiel, Paulo sabia, um povo que ajudava, um povo que orava, um povo que clamava, um povo que estava preocupado com ele, mas um povo que, como todas as igrejas, porque nós sabemos que o único perfeito é o nosso Senhor Jesus Cristo, que esteve aqui conosco, toda igreja tem um problema, né? E Paulo, ele informado desse problema, ele envia essa carta, como as outras cartas também são com este propósito, de doutrinar e de exortar e de redarguir, colocar no eixo a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, para que ela siga no mesmo caminho. Então ele escreve essa carta, a gente viu isso. E durante o capítulo 1 a gente viu toda a saudação, toda a explicação, ele como sempre saúda, ele como sempre fundamenta porque ele está escrevendo, como sempre ele glorifica o nome de Cristo, né? E nós entramos no capítulo 2 e vimos que no capítulo 2 ele sempre, como sempre, né, ele mostrou que o fundamento dessa igreja era em Cristo Jesus. Ele mostra que esta igreja em Cristo Jesus, ela tinha que contemplar da mesma alegria, ela tinha que estar fundamentada na mesma mente, no mesmo pensamento, de um mesmo acordo, né, de um mesmo espírito, mostrando que aquela igreja estava com um problema. A gente viu que o problema, como estava escrito no versículo 15 e versículo 16 do capítulo 1, eram as contendas, eram as murmurações, era a pregação, como diz Paulo no versículo 15, pregando por orgulho, contenda, tentando acrescentar aflição àquele povo, colocando sobre aquela igreja um jugo. E ele fala, não viva assim, viva como Cristo. Ele entra no versículo, se eu não me engano aqui, no versículo 5 ele fala, que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo. E a gente estudou no estudo passado, que agora ele vai trazer um hino. Eu disse que este texto ele parecia um hino, pela forma que é colocado, pela escrita. Se a gente for olhar o grego, ele é como se fosse um hino. E muitas tradições vão dizer que isto era cantado nas igrejas do primeiro século, que vai mostrar a humilhação de Cristo, aonde ele não tem por usurpação ser como Deus, ele se humilha, ele cumpre o seu papel, mas ele cumprindo o seu papel é glorificado, e todo nome, né? E por isso todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E ele encerra, né, no versículo 11 dizendo,
para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, ele está escrevendo para uma igreja santa, uma igreja fiel, o povo escolhido. Lembre-se, toda vez que ele inicia a carta, ele fala aos santos de tal lugar. E esses santos é justamente aqueles que creram, justamente aqueles que vivem em Cristo Jesus. Por mais que um ou outro está trazendo problemas, por mais que um ou outro está trazendo contendas, ele exorta, ele redarga aquela igreja, mas ele mostra que a maioria daquele povo estava realmente sendo fiel, sendo amoroso, sendo alegre com os irmãos. E aí, ele continua, o versículo 12, eu trouxe esse contexto porque o versículo 12 é uma continuação. Ele diz, por isso, meus amados, leia comigo, por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe a sua própria salvação. Olha que texto interessante, né, irmãos? Algumas traduções vai estar escrito, desenvolva a sua própria salvação. E o que Paulo está querendo trazer aqui com desenvolver, trabalhar a sua própria salvação? Irmãos, interessante é que desenvolver, trabalhar, aqui não é algo para o alcançar a salvação. Pastor Júnior acabou de trazer aqui de maneira esplendorosa, mas eu tenho que frisar nisso aqui, porque Paulo está escrevendo aos santos da igreja de Filipos, e quando ele chama essa igreja de santos, ele está falando que aqueles já estão santificados pela obra de alguém que ele já falou aqui, que é Jesus, que não se usurpou ser como Deus, que desceu, que se humilhou, que foi pregado no madeiro, aquele que Isaías cita, que sobre ele foi, o castigo da nossa paz estava sobre ele, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Este Cristo decretou a salvação a todo que nele crê, aqueles ao qual o Pai deu para ele. E todos a quem o Pai deu para ele, de maneira nenhuma ele lançaria fora. Foi o que ele disse. Então, todo aquele que nele crê é santo. Todo aquele que nele crê é justificado. Todo aquele que nele crê já está salvo. Porque a salvação vem de Deus, já estão salvos, porque a salvação não é mérito humano, porque a salvação não é por força, porque a salvação não é por obra, porque a salvação não é por coração bom, porque a salvação não é por a capacidade humana, porque o ser humano, de maneira alguma, consegue fazer algo para que seja salvo por si só. Então, de maneira alguma, Paulo está dizendo, alcance a salvação, corra atrás da salvação, faça algo para que seja salvo. Ele não está dizendo isso aqui. Quando um cristão chega e fala, eu estou salvo, e quando eu digo cristão, irmãos, eu não estou dizendo religioso, tá? Eu não estou dizendo aquele que, entre aspas, se diz, mas não vive. Se diz, mas é só fachada. Eu estou falando daqueles que temem, daqueles que obedecem, como Cristo disse, né? Aquele que diz que me ama, obedece meus mandamentos. Então, cristão é aquele que obedece de fato. Não é placa de igreja, não é exclusivismo, não é um grupo de pessoas. São pessoas do mundo inteiro que obedecem a Jesus e vivem segundo os seus mandamentos. Então, todo cristão que se diz que é salvo, realmente, eu tenho certeza da minha salvação. Porque vivo e obedeço a Cristo. O meu irmão e minha irmã pode ter certeza da sua salvação, porque vive e obedece a Cristo. O fato aqui não é este. O fato aqui não é a questão da justificação. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que Cristo, quando ele morre naquela cruz, ele cumpre o papel ao qual foi proposto por ele, pelo seu conselho perfeito, na eternidade. Qual é o papel? Por isso que Cristo é chamado de o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Porque o plano é eterno, é anterior à fundação do mundo. Ele já viria, ele já morreria, ele já cumpriria o seu papel, ele verteria o sangue no madeiro para aqueles que antes, durante e depois da sua vida crescem nele. A salvação é pela graça. Então, o papel de Cristo foi cumprido. E qual é?
Justificar. Todo aquele que crê, irmãos, não pagará o preço do pecado no final. Simples. É a justificação. É você se apresentar justo diante de Deus. E quanto a isto, eu e você estamos tranquilos. Porque isso Cristo já cumpriu. A justificação, o penhor do pecado, Ele pagou. O preço do pecado, Ele pagou. Já pagou. Como diz lá em Hebreus, né? Aquele que tem como que entra, que vai, que volta, está tentando sacrificar Cristo 2 vezes, e esse sacrifício é como se não fosse válido, porque Cristo não é por obras, Cristo não é por mérito, Cristo não é por coração, Cristo não é por força, Cristo é pelo seu próprio nome. Como nós vimos aqui, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Ele se humilhou, Ele se entregou, Ele não usurpou, tudo por Ele, para Ele. Então, a justificação da salvação já está paga. Mas a salvação é um processo. É o que Paulo está dizendo. Quando nós estamos lá em Romanos capítulo 8, no versículo 26 em diante, vai dizer que aquele que nos elegeu, Ele nos chama, Ele nos justifica e Ele nos glorificará. Durante a justificação e a glorificação, que é no final, existe um processo que lá chama-se de santificação. E esse texto está falando justamente disso. Trabalhe a vossa salvação. Eu e você dizer que somos salvos não é um erro. Mas eu e você dizer que estamos sendo salvos também não é um erro. Porque a salvação é um processo. Nós estamos sendo salvos porque estamos nos santificando. Nós não estamos sendo salvos no quesito preço, porque o preço já foi pago. Eu e você não temos capacidade de pagar o preço, porque o preço já foi pago. Mas nós estamos no processo de salvação. E qual é este? A santificação. Trabalhar a salvação nada mais é do que a responsabilidade que é dada ao homem de ser santo. Como diz o texto, sem santificação ninguém virá a Deus. E aqui, irmãos, é aquele famoso paradoxo que não é um paradoxo, né? As pessoas têm como paradoxo. As pessoas têm como algo surreal, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana andando em comum acordo para o seu plano e conselho perfeito no fim. Deus, sendo Deus, usa da sua autoridade e da sua soberania para salvar. E usa da sua responsabilidade e da sua soberania para nos capacitar à santificação, mostrando que Ele é o autor da salvação, mas colocando sobre o homem a responsabilidade do erro, porque se não se santifica, o erro está sobre nós, porque nós temos a responsabilidade da santificação. Então, quando Paulo fala, trabalhai a vossa salvação, ele não está dizendo que você alcançará a salvação por si só, mas ele está dizendo, você que é salvo, irmão, irmã, vocês de Filipos que são salvos, se santifiquem. Trabalhem a sua salvação. E ele vai dizer, versículo 12, ele começa, por isso, meus amados irmãos, amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhem a sua salvação. E aqui essa obediência não é a Paulo, viu? Ele não está falando de obedecer a si mesmo. Paulo está falando da obediência a Deus. Porque este povo, como quando Paulo pregou a palavra da vida, esse povo creu naquela palavra, creu no Evangelho, e nós sabemos, irmãos, que o crer não vem do pregador. Eu posso falar o que eu quiser aqui, a respeito do Evangelho. Eu posso pregar a palavra de Deus com a maior maestria do mundo, se não é o Espírito Santo que age para que você creia no Evangelho, que abra o seu ouvido, que abra o seu coração, que abra os seus olhos. Se eu pregar a verdade aqui, eu por mim mesmo não convenço ninguém de crer. O crer é de Deus. O pregador é somente um meio de transmissão da verdade. E olhe só, transmissão da verdade, porque não é qualquer coisa que é a verdade,
É a palavra de Deus que é a verdade. Então, quando eu transmito a verdade, não quer dizer que eu 100% alcançarei o ouvido das pessoas. É a mesma coisa de Paulo. Paulo pregou em Filipos e aqueles que deveriam crer, creram. E Paulo está escrevendo a esses: vocês que creram, vocês que foram obedientes, não somente quando eu estava aí, mas principalmente na minha ausência. Por quê? Porque continuaram, porque perseveraram, porque não é por Paulo, não é pela palavra de Paulo, não é pela altivez, não é pela exegese, não é pelo conhecimento de Paulo, é pelo Espírito. Vocês que obedecem, que obedeceram quando eu estava, que ainda assim obedeceram quando eu não estava, trabalhem a sua salvação, se santifiquem. Olha o que o texto está dizendo. Que a gente não perverta esse texto para trazer por mérito humano. Para trazer que eu e você trabalharemos em prol da nossa salvação, porque este não é o ponto. Eu e você, de maneira alguma, trabalharemos em prol de alcançar a salvação, porque essa não vem de nós. Amém? E aí ele continua. Com temor e com tremor. Olha que interessante. Aqui o texto é claro. Vocês obedeciam, obedecem, então se santifiquem, com temor e com tremor. Por que com temor e com tremor? Por que Paulo está falando isso? Por que a minha santificação tem que ser com temor e com tremor? Fácil, pula para o versículo 13. Ele diz, com temor e com tremor, por quê? Olha aí a justificação dele. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, quanto o efetuar. Acabou. Salvação por obras, acabou. Salvação por mérito, acabou. Santificação pelo próprio coração, acabou. Santificação pelas próprias obras, acabou. Paulo diz, se santifiquem com temor e com tremor. Você sabe por quê? Porque a santificação não vem de vocês mesmos. A santificação não é porque vocês querem muito, não é porque vocês almejam muito, é porque Deus opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Se vocês querem se santificar, amém, é porque Deus é bom. E se vocês se santificam, melhor ainda, é porque Deus é bom também. Deus opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Mas pastor, mas aí é onde fica o ser humano? O ser humano fica no lugar dele, irmãos, de glorificar o nome de Deus em tudo. Em tudo dai graças. O ser humano, em Filipenses, e a nós cristãos, nós ficamos na posição de ser grato por ser alcançado por essa graça, ao qual eu e você não merecíamos. E de não ter o castigo que eu e você merece todos os dias. Se santifique, Filipenses, com temor e com tremor. E o que é isso? É reverência, irmãos. É obediência. É entender de onde vem a força, é entender de onde vem o querer, é entender de onde vem a ação, vem de Deus. Então, se santifiquem com temor e com tremor, porque isso não vem de vós. Se santifiquem com temor e com tremor, porque isso é uma dádiva que vem dele, o perfeito, o santo, o justo. Ele é amor? É, mas ele é perfeito, ele é santo, ele é justo, com temor e com tremor. Se santifiquem na obediência e na observância de que isto é algo sério, que isto é algo mandatório, isso é uma ordenança. Santificação é uma ordenança. E aqui, mais uma vez, responsabilidade humana e soberania. Aqueles que não se santificam estão indo contra uma ordenança. Aqueles que não se santificam estão indo contra um mandato de Deus, que é, sem santificação, ninguém verá a Deus. Então,
Deus opera em vós o querer e o efetuar. Aqueles que se santificam pela capacitação de Deus. Eles querem se santificar porque Deus coloca em seu coração o desejo de santificar. Eles se santificam, eles agem em prol da santificação, porque Deus opera neles o efetuar. Mas se não se santificam, eles são responsáveis pelas próprias concupiscências do coração. E aqui não tem problema nenhum, não tem problema a ser resolvido nenhum. É justamente isto, é Deus no seu conselho perfeito, operando a sua soberania com a responsabilidade humana, levando para o seu plano da salvação eterna. Simples. E o que diremos, pois? Não é? Que Deus é bom. Deus opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Irmãos, e por que ele faz isso? O final do versículo diz: segundo o conselho da sua boa vontade. Aqui o conselho, irmãos, é a vontade. O conselho é como se fosse um pensamento. O conselho é aquilo que ele quer. Segundo o que ele desejou, ele faz de acordo com o que ele quer. Ele faz de acordo com a sua vontade. E a sua vontade é o que, irmãos? Boa. A sua boa vontade. Olha que interessante, irmãos. Tudo que Deus faz é bom. Talvez para mim e para você não pareça ser. Os desígnios de Deus são insondáveis. Profunda a riqueza, o saber e o conhecer de Deus, o salmista diz. Insondáveis são os seus juízos e os seus caminhos. Mas uma coisa nós temos certeza, não temos, irmãos? Que profundas riquezas, o saber, insondáveis são os seus juízos, mas que tudo isso é bom, é perfeito. Que para o ser humano, talvez na perspectiva que ele está, com a razoabilidade que ele tem, com o seu pensamento, com o seu intelecto, com a sua perspectiva finita, com a sua temporalidade limitada, para ele é ruim, é incômodo, mas para Deus é bom. Tudo o que os apóstolos fizeram e passaram para Deus foi bom. Porque o bom para Deus é que o plano e a vontade dele será estabelecida e será concluída. Sempre é. Os planos de Deus não são frustrados. A gente sempre bate na mesma tecla aqui, e eu gosto de falar, Deus de maneira nenhuma tem plano B. Tudo o que acontece é segundo o seu bom conselho. Tudo corrobora para o seu plano. Tanto, olha que interessante, olha que profundo. A boa vontade de Deus inclui a morte de Cristo. Por mais que para nós, na nossa perspectiva humana, aquilo é doloroso, aquilo é terrível, uma morte vergonhosa naquela época, mas aquilo é parte do bom plano de Deus, da boa vontade de Deus. E se Cristo, sendo Deus, não usurpou ser como Deus, se submeteu a tudo isso, para nós, a boa e perfeita vontade de Deus é que ela seja cumprida em nossas vidas, independente das consequências. Porque Ele é bom e perfeito. Então, se santifiquem com temor e com tremor, porque é Deus que efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. A carne, irmãos, está aqui. Não existe aquele negócio de que Deus nos salvou, agora eu vou esperar morrer. Já que Deus me salvou, eu quero morrer agora. Ele pode me levar logo. Irmãos, é um plano perfeito de santificação. Deus deseja que nós nos santifiquemos. É o que a palavra dele diz. Sem santificação, ninguém verá Deus. O plano dele inclui justificação por Cristo, santificação que levará à glorificação. Este é o plano perfeito. Não existe salvação e cruzar de braços. Não existe salvação e ausência de frutos. Não existe salvação e ausência de Cristo dia após dia em suas vidas. No agir, no falar, no pensar. Santificação é a plena revelação de Cristo e da ação de Cristo na vida do cristão.
Quando eu e você se santifica, eu e você se torna baluarte, exemplo de Cristo no mundo. Reflexo da glória de Deus. O meio pelo qual Deus se mostra à humanidade. Com o seu amor, com a sua justiça, principalmente com a sua misericórdia. Santifiquem-se, porque é Deus que efetua. E aí, irmãos, aqui traz um alerta para nós. Porque se eu e você se diz cristão, se eu e você se diz filho de Deus, se eu e você se diz salvo por Jesus Cristo, e não vive uma vida de santificação, tem algo errado. Porque se é Deus que efetua em nós, tanto querer quanto realizar, se eu não vivo em santificação, eu não estou vivendo o querer e o realizar. Logo, eu não estou vivendo na ordenança de Deus. Irmãos, não existe salvação sem santificação. Perceba, e aqui não é o inverso. Eu não sou salvo porque eu me santifico. Eu me santifico porque eu sou salvo. Só tem capacidade de ser santo aquele que já foi salvo. Que já foi pago o seu preço do pecado. E o preço do pecado ninguém paga mais. Jesus já pagou. Agora, nós nos mostramos como cristãos na santificação. Na revelação progressiva, na vida, dia após dia, de negação, matar a carne, ser exemplo de Cristo, aquela guerra, aquela dualidade que Paulo fala, né? Aquela guerra, aquele confronto, que Paulo diz, olha, minha carne é assim, mas o Espírito vivifica, eu penso que vou para um lado, mas o Espírito me manda para o outro, é isto. A vida do cristão, essa é a responsabilidade de matar o eu todos os dias. De tirar o foco de si e levar para Cristo todos os dias, de olhar pelo próximo, de olhar pelos irmãos, de amar a Deus sobre todas as coisas, de viver uma vida santa e justa pela capacitação de Deus, que efetua tanto querer quanto realizar. Essa é a nossa função. E ele continua, segundo o conselho, ou segundo a sua boa vontade. E ele continua, versículo 14, dizendo, fazei todas as coisas, sem murmurações e nem contendas. Por que ele está falando isso? Interessante, irmãos, que Paulo ele era o erudito da palavra, né? Nós sabemos que Paulo ele foi criado aos pés de Gamaliel, um homem que entendia, que leu toda a lei de Moisés, um judeu por prática, como ele diz lá em 2 Coríntios, perfeito, né? Piedoso na prática. Mas ele também diz que tudo aquilo foi deixado para pregar o Evangelho de Cristo, porque ele viu que não era por si, era pela revelação e pela capacidade do Espírito Santo. Mas ele não deixou o seu conhecimento de lado. Quando ele cita aqui murmuração e contenda, ele está não somente falando de uma nação que vivia naquela época, mas também se referindo a judeus de todas as épocas, inclusive da época de Moisés, que mesmo sendo libertados de um cativeiro, viviam no progresso de murmuração e contenda. Você lembra que o povo, mesmo sendo liberto do Egito, ele sai, olha, eu estou andando demais, olha, a minha comida está pouca, olha, a minha roupa está suja, olha, era melhor nós ter ficado lá, lá pelo menos a gente ia ser enterrado com dignidade. O povo não se cansava em murmurar, não se cansava em contender. E ele diz, olha, não vivam, não façam como o povo fazia. Fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Ele está falando, não se compare àquele povo, não se compare àquela nação. Ele fala especificamente de Deuteronômio 32, onde Moisés cita como aquele povo contendia, como aquele povo murmurava. Ele fala, olha, não vivam nessa perspectiva. Façam as coisas sem murmuração e sem contenda. Por quê? Ele vai dizer, para que vocês sejam inocentes e inofensivos. Filhos de Deus, sem repreensão. O que ele está dizendo aqui?
Irmãos, a maneira de um cristão viver, ela tem que refletir Cristo. A maneira que um cristão vive em sociedade, em família, no contexto geral da vida do cristão, ela tem que refletir a vida de Cristo. Ela tem que refletir a palavra da vida, as boas novas do Evangelho. Ela tem que refletir a nova cidadania ao qual ele faz parte. Porque ele nasceu de novo. Ele vive no mundo, mas não é do mundo mais. Ele está no mundo porque tem que estar. Porque ele tem que refletir a Cristo. Mas ele não pertence como cidadania aqui mais. A perspectiva do cristão agora é o céu. O foco do cristão agora é Jesus. Ele está fundamentado na doutrina dos apóstolos, na comunhão em Jesus Cristo, no partir do pão, nas orações, como diz lá em Atos 2. A vida do cristão é comunhão e obediência a Cristo, a doutrina, a palavra da vida. E ele tem que fazer essas coisas para que reflita Cristo no mundo. Se ele viver em murmuração e em contenda, o que vai diferenciá-lo do mundo? Qual é a diferença do cristão que compactua com o mundo, que se conforma com o mundo? É o que Paulo fala em Romanos 12: e não vos conformeis com este mundo, não vos amoldeis, não tomeis a forma, não pratiquem as mesmas coisas, não andais com os mesmos modos, não viveis da mesma maneira. É o que Paulo está dizendo aqui aos filipenses. Não vivam como as nações vivem. As nações ao nosso redor, e quando ele diz as nações, ele está falando não somente de território, ele está falando daqueles que não creem. Porque existiam pessoas em Filipos, que não criam e viviam em murmuração e contenda. Da mesma forma que os judeus que foram libertos do cativeiro do Egito, muitos criam e muitos não criam e viviam em murmuração. O que vai diferenciar? O que vai tornar você filho de Deus? O que vai te mostrar inocente e inofensivo? O que vai te mostrar ser irrepreensível? Viver de acordo com a palavra da vida. Ser realmente reflexo de Cristo. Não amoldar este mundo e, pelo contrário, fazer as coisas sem murmuração e sem contenda. Por que Paulo está falando isso? Não podemos esquecer do contexto aqui, irmãos. Paulo está escrevendo a Filipos, a igreja de Filipenses, aos santos em Filipenses. E o problema dessa igreja era, versículo 15 e 16 do capítulo 1. Alguns de fato pregam a Cristo por inveja e por contenda e por murmuração. Outros pregam por boa vontade. Uns pregam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar aflição. Olha o que as pessoas estavam fazendo. Paulo está entrando justamente na ferida dos filipenses, dos santos em Filipos, da igreja que é para ser santa. Ele fala: se santifiquem, tremam diante de Deus, que efetua em vocês tanto o querer como realizar, de acordo com a boa vontade dele, e façam isso sem murmuração e sem contenda. Porque vocês, para se apresentar para as nações, têm que se apresentar inofensivos, inocentes, filhos de Deus, sem repreensão. Olha aí o versículo 15, no finalzinho: no meio de uma nação corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luzes no mundo. Irmãos, aqui qualquer aparência com o Sermão do Monte não é mera coincidência. É o próprio Cristo que prega o Evangelho a Paulo. Paulo é inspirado pelo Espírito de Deus. E ele está falando justamente o que Cristo disse no Sermão do Monte. Que o cristão ele tem que ser sal da terra e luz do mundo. E o que é isso? Sai, na perspectiva do contexto, das expectativas,
da forma de viver, ele tem que se ausentar do mundo, não corporealmente, mas com o seu ego. O seu ego tem que sair do mundo. O seu foco tem que sair do mundo. A sua forma de viver tem que sair do mundo. A sua cabeça tem que sair do mundo. E tem que viver na perspectiva do céu. Na perspectiva de Cristo. Na perspectiva das boas novas do Evangelho. Sem murmuração, sem contenda, para que você seja luz do mundo. Para que você seja filho. Para que você seja inocente, irrepreensível, inofensivo. Você tem que ser luz. Paulo está chamando os filipenses à santificação. Paulo está chamando os filipenses a trabalhar a sua salvação. Logo, vocês foram salvos, vocês foram justificados. Cristo exerceu a sua salvação e ela é perfeita. Essa salvação, ela é completa e perfeita em Cristo. Porém, é um processo. E vocês têm que viver de acordo com a salvação de Cristo. Porque senão, vocês não vão se diferenciar dessas nações que estão ao nosso redor, perversas e corruptas. Nosso contexto tem que ser muito pregado isso, né? Vou passar sobre isso nas aplicações no final. Versículo 16. E como, irmãos? E como viver santificação? E como ser chamado de filho? E como ser inocente, inofensivo, sem repreensão, no meio de uma nação corrupta? Como ser luz? Versículo 16 diz: retendo a palavra da vida. Retendo a palavra da vida. E a palavra da vida aqui, irmãos, não é somente o Velho Testamento, mas é todas as boas novas de Cristo. É o Evangelho da salvação. É as boas novas, é a boa notícia. É o que Paulo pregou em Filipos. É aquela fé que foi dada e imputada por Deus. A salvação por meio de Jesus Cristo. E este reter não é somente o reter de transmitir a palavra. Aqui não é o reter somente de entender e transmitir a palavra, mas principalmente o de entender e viver a palavra. Reter a palavra da vida é viver a palavra da vida. Irmãos, existem muitos eruditos no passado, na época de Cristo, posterior a Cristo, nos nossos dias atuais, que leem a Bíblia, que leem todas essas letras, mas não mudam nada, não retêm, não vivem, não obedecem, e por isso não se diferenciam das nações corruptas, não se diferenciam das pessoas perversas. Por quê? Porque não retêm a palavra da vida. Paulo está chamando os filipenses a uma prática do que foi pregado por ele, do que foi transmitido aos corações dos filipenses pelo Espírito Santo. Paulo pregou, o Espírito Santo agiu, abriu os olhos, efetuou neles o querer, efetuou neles o realizar, e por isso eles têm que viver retendo a palavra da vida. Eu e você, meu irmão e minha irmã, não podemos viver no Evangelho só de ouvidos, só de ouvir falar, de tradição, de saber, eu ouvi dizer. Não, nós temos que crescer na graça e no conhecimento, não somente de estudar, mas de viver o que estudamos, de obedecer o que estudamos, porque senão o que nos diferencia? Temos que reter a palavra da vida, as boas novas do Evangelho. Irmãos, a palavra da vida aqui não é o que eu acho da palavra, não é o que eu entendo da palavra, não é texto sem contexto, com pretexto para heresia, é a palavra certa, no seu contexto, na sua aplicação prática, e nisto eu tenho que aplicar em minha vida, dia após dia. Só é assim que eu consigo me santificar, irmãos, retendo a palavra da vida e obedecendo essa palavra,
retendo a palavra da vida e vivendo essa palavra. Esta é a santificação. Reter a verdade e viver a verdade. Reter a verdade e resplandecer essa verdade. Porque a nossa vida, como eu sempre digo aqui, ela tem que ser palco da glória de Deus. Ela tem que ser palco. Por que palco? Porque nós somos unicamente um meio pelo qual Cristo se mostra. E para isso, para nós, irmãos, isso é glória, é misericórdia. Ser reflexo de Cristo é misericórdia. Ser palco da glória de Deus é algo muito além do que eu e você merece. Se eu e você está aqui hoje, irmãos, é pela glória e pela graça de Deus, porque eu e você não merecemos estar aqui. Não há mérito nisso. Então, irmãos, se santifiquem, se diferenciem, se destaquem do mundo, não pelo mérito, mas pela prática da palavra da vida. Pela obediência da palavra da vida, por reterem a palavra da vida, porque se você retém essa palavra, se você obedece essa palavra, você reflete que Deus está operando em você o querer e o realizar, pela graça dele, pela misericórdia dele. E aí Paulo usa de um sentimento dele e fala, retendo a palavra da vida para que eu possa gloriar-me no dia de Cristo, de não ter corrido em vão e trabalhado em vão. O que Paulo está falando aqui? Esse gloriar-se aqui, Paulo não está trazendo a glória para si. O gloriar-se aqui é só se alegrar, exultar em alegria. Paulo está falando, olha, por favor, lembrem-se do que foi pregado, retenham a palavra da vida, vivam como o cristão verdadeiro, parem com essas contendas, com essas murmurações, se diferenciem, se destaquem, sejam luz, porque senão vocês vão viver como essas nações que estão ao nosso derredor, perversa, corrupta. Sejam filhos, sejam irrepreensíveis, sejam inofensivos. Retém essa palavra, para que naquele dia, no dia de Cristo, e o dia de Cristo, quando Paulo cita, é um termo muito utilizado por Paulo, ele está falando da segunda vinda, quando ele voltar, que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará. É o contexto. Que no dia de Cristo, quando ele voltar, eu possa ficar alegre, porque eu vi que o que eu fiz não foi em vão. Aqui ele está colocando o seu sentimento como ministro da palavra, como apóstolo de Cristo, como um dos enviados, aqueles 12 irmãos que foram privilegiados com este papel, de serem aquelas estruturas que estão fundamentadas em Cristo, os pilares da igreja de Cristo, com a pedra de esquina angular que é o próprio Cristo. E ele diz, para que naquele dia, no dia de Cristo, eu não tenha corrido em vão, nem trabalhado em vão. Ele tem expectativas, irmãos. Paulo tem expectativas porque ele crê na verdade que ele prega. Ele crê que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo transforma, porque ele era como os filipos eram também, os filipenses eram, pessoas perversas, pessoas corruptas, ele era também. Por mais que se achava piedoso, ele estava indo contra, como Cristo diz, né? É duro recalcitrar contra os arguilhões. Ele estava indo contra, e ele fala, olha, eu fui liberto e creio nisso, por isso eu quero e eu almejo que vocês retenham essa verdade, para que eu veja que não foi em vão o trabalho. Ele está mostrando aqui o amor com os filipenses, da mesma forma que os filipenses almejavam e amavam Paulo, porque nós sabemos que eles estavam preocupados com Paulo preso, né? Com medo de Paulo morrer. E Paulo, nos versículos 17 e 18, mostra, né, a sua alegria pessoal e diz, e ainda que eu seja oferecido sobre, algumas traduções vai estar libação, né? Na minha está, ainda que eu seja oferecido sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, me alegro e regozijo com todos vós. Por esta mesma causa, vós também alegrai-vos e regozijai-vos comigo. O que está acontecendo aqui? Esses últimos 2 versículos parece que fogem um pouquinho do contexto, mas não. Paulo, irmãos, ele estava preso. Nós sabemos que por essa altura ele já tinha feito a sua defesa. Estava esperando a sentença, né? Que poderia ser positiva, de liberdade, ou poderia ser negativa, né, de martírio.
Paulo, ele tinha uma plena convicção, como nós vimos no capítulo 1, que ele seria solto para o bem do Evangelho, para a pregação do Evangelho, para o benefício das igrejas, mas tinha a possibilidade dele ser preso, ser decapitado, né, como foi posteriormente. Mas nós sabemos que neste contexto ele foi libertado. Mas ele está escrevendo preso, então ele fala: ainda que eu seja oferecido por libação ou de sacrifício a serviço da vossa fé. Esse texto é muito subentendido por pessoas. As pessoas pensam que Paulo está trazendo o mérito da fé e do sacrifício para si, mas não é, irmãos. Os irmãos querem entender esse texto? Esse texto está lá em Números, se eu não me engano, Números capítulo 28, versículo 7, que é a respeito do exercício cerimonial dos sacerdotes na hora do sacrifício. O que o texto de Números, capítulo 28, versículo 7 diz? Diz que, versículo 6 vai dizer que ele teria que sacrificar o cordeiro, né? O contexto é esse: sacrificar o cordeiro, né? Queimar aquela oferta, para que o cheiro daquela oferta subisse como incenso agradável a Deus. E posterior a isso, eles teriam que derramar o sangue desse cordeiro em volta desse cordeiro. E posterior a isso, eles tinham que oferecer uma oferta de bebida, que geralmente era o suco da vide, que era o vinho. Eles tinham que derramar essa bebida em cima do sacrifício, em favor do cordeiro. Então a bebida era em favor do cordeiro. E essa bebida é chamada de libação. Olha o que Paulo está dizendo. E ainda que eu seja oferecido por libação ou por sacrifício, ele está dizendo assim: ainda que eu seja oferecido em favor do cordeiro. Quem é o cordeiro? Jesus. Ainda que eu seja oferecido em favor ou para o propósito do cordeiro, a serviço da vossa fé, me alegro e regozijo com todos vós. Ele está dizendo: olha, o cordeiro se sacrificou. Ele morreu, ele é o perfeito, ele é o sem mancha, ele é o cordeiro que Deus aprove para si. E eu tenho a possibilidade de morrer. Ainda que eu morra no propósito do cordeiro, em favor da fé de vocês, eu me regozijo com todos. E vocês, por essa mesma causa, ele diz no versículo 18, vocês também se alegram e regozijam comigo. Amém, irmãos? Esse é o texto de hoje. E nós temos que fazer algumas aplicações práticas, rapidamente, para a gente terminar. A primeira é que a salvação ela é perfeita e suficiente dom de Deus. Que ela é uma dádiva para pessoas que não merecem, pecadores que foram resgatados pelo propósito e pelo bom conselho do nosso Deus. Pessoas que foram escolhidas pelo seu próprio conselho, o conselho de Deus, para ser vasos de honra dele. Ele que escolheu. E essa salvação é dele. Ela é concluída e consumada em Cristo Jesus, porque, como o pastor trouxe aqui, a lei foi criada, mostrando a santidade e o caráter de Deus, e também refletindo para nós quem somos. Eu e você, olhando para a lei, não temos capacidade de cumpri-la, mostrando que eu e você somos incapazes de ser salvos por nós mesmos. A lei é santa, o ser humano é pecador e falho. Essa conta não batia. E Cristo é o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Ele é o propósito pelo qual a lei é dada, pelo qual os sacrifícios foram prestados, pelo qual o templo foi erguido, pelo qual todos os profetas, os patriarcas apontavam. Este é Cristo. E Cristo morre. Ele cumpre o seu papel. Ele não tem por usurpação, como diz o capítulo 2, ser como Deus. Ele se entrega, ele se diminui na estatura de homem. Ele cumpre o seu papel, mas no fim todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. A salvação é dele, mas é um processo. Ele paga o preço do pecado.
Mas nós aqui, enquanto seres humanos vivendo no mundo, ainda somos acometidos pelo poder do pecado. As garras do pecado estão aí. Cristo fala que nós temos que fugir da aparência do mal. Cristo fala que o diabo é como um leão que está ao nosso redor, procurando uma oportunidade para nos tragar. Ele é o tentador e ele age nas nossas concupiscências. O coração do homem é enganoso. O pecado está aí. Mas quando Cristo salva, ele sela com o Espírito. Nós estamos estudando isso também em Efésios. E ele selando com o Espírito, ele nos capacita a resistir o mal, a não viver de acordo com o mundo. Porque as pessoas que não são seladas, elas são tidas, como nós estamos aprendendo em Romanos, lançadas às suas próprias concupiscências. Mas aqueles, e ele está escrevendo aqui aos santos de Filipos, ele fala assim: vocês creem, e por crerem são selados, e por serem selados têm a obrigação de se santificar. É responsabilidade humana. Se santifiquem com temor e com tremor. Então a salvação é de Deus, mas o processo, ele é até a glorificação. Então aos que são salvos, ele tem a obrigação, a responsabilidade de se santificar, porque sem santificação ninguém verá Deus. Logo, se você vive uma vida desregrada, sem limite, usando de uma falsa liberdade, cuidado, porque a santificação é um requisito de um salvo. Ele não se santifica para salvar, mas ele é salvo e por isso se santifica. A salvação é de Deus. A santificação é a responsabilidade do cristão. Mas aí vem o ponto principal. Por ela ser responsabilidade, ela não é mérito. Porque o mérito da salvação, no completo, é de Cristo, é de Deus. Ela é uma responsabilidade, mas nós só fazemos porque Deus que efetua em nós o querer como realizar. Da mesma forma que Ele salvou, Ele imputou em nós a fé, Ele nos deu a graça de crer nele, Ele também nos dá a graça de obedecer a Ele, de santificar, de efetuar a santificação. Então perceba, é a soberania e a responsabilidade andando juntas. Se santifiquem, é um requisito do cristão. E nós temos que santificar com tremor e com temor, com obediência e com reverência, porque isto vem de Deus, não vem de nós. Isso é uma obrigação e é uma ordenança, não é de nós. Não é algo mandatório humano, não são usos e costumes, é algo de Deus, é santificação. E essa santificação nos é requerida para quê? Para nos diferenciarmos do mundo. Igrejas que estão vivendo como o mundo, igrejas que estão se mundanizando, igrejas que estão pregando o liberalismo, somente o amor, ou uma nova tradução da Bíblia, ou uma nova reinterpretação dos evangelhos. Isto não é a palavra da vida. Só somos capazes de nos santificar quando retemos a palavra da vida e obedecemos e colocamos em prática e vivemos de acordo com essa palavra, para nos diferenciarmos do mundo, das nações corruptas, das pessoas perversas, porque se vivemos nos mundanizando, o que nos diferencia do mundo? É o que Paulo está dizendo. Então eu e você, meu irmão e minha irmã, se queremos ser santos, santificando um dia após o outro, nós sabemos que este é um processo, que seremos falhos, que teremos tropeços, mas este não é motivo para desanimar, porque sabemos que a dádiva é de Deus, que o mérito é de Cristo, e Ele nos capacita dia após dia. E aí nós temos a responsabilidade de santificar, e para se santificar temos que reter a verdade, e retendo a verdade temos que viver a verdade, obedecendo a verdade, não compactuando com o mundo, pelo contrário, sendo filho de Deus, sendo irrepreensível, sendo inofensivo, para que sejamos luz no mundo, para que nos mostremos reflexo de Cristo, palco da glória de Deus, para que a igreja de Cristo tenha o seu papel. É um contraste com as trevas. É sempre isso, irmãos. A igreja, o corpo de Cristo, é comparado à luz, porque o mundo é comparado à escuridão.
E se eu e você somos cristãos, como os filipenses tinham que ser, Paulo diz, se santifique. Se santifique, trabalhe, desenvolva a sua salvação. Porque se você foi salvo, é sua obrigação. Não é para se salvar, é porque é obrigação, já foi dada. Faça isso retendo a verdade. Faça isso não se amoldando, não se misturando, não se mundanizando. O nosso contexto é dito, irmãos, é vasto os exemplos de igrejas, de cristãos, de santos, que têm desmoralizado não o nome de Deus, não o nome de Cristo, mas a causa do Evangelho, o propósito. E quando eu digo propósito, eu não estou dizendo o fim, o efeito, porque o efeito é de Deus, Ele faz o que Ele quer. Mas eu estou dizendo que tem desmoralizado a palavra quando a gente diz. Não tem trazido validade, porque tem sido banalizado. As pessoas estão tendo aversão, porque tem sido pregado, porque tem sido trazido. Ou outros têm se incluído porque têm gostado. Muitos estão entrando nesse novo evangelho, neste proto-evangelho, neste liberalismo teológico, ou no legalismo, porque as pessoas se acham ali dentro, pelas suas próprias concupiscências, pelo seu próprio coração, mas isso não é a palavra da vida. A palavra da vida é a verdade, e a verdade é aquela que está aqui e que é praticada com o seu contexto e a sua perfeição de prática. E isso só é capaz por Deus. Que eu e você não se amolde dessa forma. Que eu e você se santifique dia após dia. Que eu e você nos fundamente na palavra da vida. Que eu e você busquemos ser luz. Que eu e você busquemos ser filhos. Que eu e você busquemos ser irrepreensíveis. Sabendo que a carne é fraca, mas o Espírito que vivifica. Sabendo que a carne é fraca, mas é que Deus que opera em nós, tanto querer quanto realizar, Ele nos capacita, é só buscar, é só orar, é só ler, é só se santificar. É entender que o plano dele é perfeito. Que se Ele nos manda santificar, Ele nos capacitará a se santificar. Para que eu e você seja palco da glória de Deus. Para que eu e você seja luz no mundo. Para que eu e você nos alegremos, nos regozijemos. Para que Paulo, como ele diz aqui, não pense que foi tudo em vão quando ele pregou, quando ele fundou, quando ele colocou as estruturas, quando Pedro colocou, quando Tiago colocou, quando os apóstolos colocaram. Que Deus nos abençoe, que nos fortifique, que nos fundamente, que abra as nossas mentes, que coloque em nós, no nosso coração, dia após dia, a vontade, o querer e nos capacite a realizar a santificação. Porque, mais uma vez, para fixar na nossa cabeça, para entrar e não sair mais, sem santificação, ninguém verá Deus. Amém, irmãos? Por isso eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, até a próxima pregação, se assim Deus permitir. O grupo de louvor está com a oportunidade. Amém. Graça e paz, irmãos, boa noite. Ressuscitou e vivo está, um dia aqui regressará, me salvou pela graça, com seu poder me libertou e dos pecados
oportunidade. Glória a Deus. Palavra maravilhosa do pastor Júnior, que trouxe a palavra introdutória ali em Romanos, coincidentemente no capítulo 2 também, versículo de 7 a 9. Pastor Rafael trouxe também no capítulo 2 de Filipenses, de 12 a 18, mostrando, como o nosso Deus é maravilhoso, como Ele nos amou, como Ele nos escolheu, nos chamou, nos justificou e nos capacita no processo de santificação, que foi a ênfase da palavra trazida pelos dois pastores, o desenvolvimento da nossa santificação, que é responsabilidade de cada um de nós. Como foi muito bem dito pelos dois pastores, nós possamos desenvolver, que nós possamos buscar a santidade em nossas vidas, sabendo que é o próprio Deus que nos capacita. É maravilhoso. É motivo de alegria, como encerra Paulo lá no verso 18. É motivo de nós vivermos em alegria, saber que nós podemos fazer diferença nesse mundo tenebroso. Nós sermos luzes num mundo que está em trevas. Que nós temos essa graça, qual foi cantada aqui agora, de fazer a diferença nesse mundo corrompido. Que Deus abençoe a cada um de nós, a vivermos de maneira digna de tão grande salvação. Antes de fazer a oração de encerramento, eu gostaria de lembrar e convidar aqueles que desejam participar aqui conosco, todos os domingos às 18 horas, culto ao Senhor, e na quinta-feira, às 20 horas, estudo expositivo da palavra, ali no Evangelho, conforme Mateus. Temos aprendido muito nesses estudos, temos tido oportunidade de glorificar a Deus nos cultos, aprender da sua palavra, orarmos juntos e termos comunhão, que cada um possa participar. Igreja Comunidade O Caminho, na quadra 10, lote 15 do setor oeste, ponto de referência, o centro de imagem do Gamas, não tem como errar, na comercial. Que possamos ter uma semana abençoada, que Deus possa nos direcionar, guardar e nos fortalecer a cada momento. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos encerrar. Glorificado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, a Deus, por tudo que foi dito aqui nesta noite. Glorificamos, a Deus, o privilégio de podermos estarmos reunidos como igreja para falar contigo, para glorificar o teu santo nome, para ouvir a tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, seguir nessa caminhada, sendo fortalecido pelo Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, a capacitação que vem do alto, para que o seu nome seja glorificado através da vida de cada um aqui presente. Abençoa essa semana, toma nossas vidas em tuas mãos, ó Pai. Nos capacita no nosso dia a dia, na nossa rotina, no nosso trabalho, nos nossos estudos. Que o Senhor seja glorificado em cada uma das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus abençoe essa semana, que nós possamos, ó Deus, estar cada vez mais fortalecidos na Tua palavra em aliança contigo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Está encerrado.